Você também achou o preço do ônibus do quarteto alto pra caramba? Então acompanha aqui a gente que a gente vai conversar sobre isso. Isso aí, vamos dar a nossa opinião, né, cara? E vamos ver aí, pra galera também dar a opinião dela depois, porque eu não sei se é abusivo, mas é fora da realidade do Brasil, né? Fala aí, Filipão, o que você acha? Eu acho que vai além do ônibus, né, cara? Vai agora para uma questão de mercado geral, né, cara? O que você tá achando do mercado de quadrinhos aí hoje? Cara, o que acontece? Eu li um comentário muito interessante, que apesar para a gente ser um prazer, ser um lazer, né? É uma coisa muito gostosa, um hábito muito saudável, para a Panini e para outras editoras é um negócio. Então, eles vão segmentar vários quadrinhos, vários tipos, e vão ter valores variados também, e para atender a vários tipos de público. Agora, também tem uma questão, né? Pouco tempo depois, uma semana, 10 dias depois, eles voltaram atrás e diminuíram um pouco o preço. Será que todo preço que chega para a gente é um preço que não poderia ser melhor trabalhado? Está faltando realmente o pessoal botar mais a boca no trombone? O que você acha? Cara, aí eu vou, Felipe, numa contracorrente aí, não numa contracorrente, mas num pensamento que é o seguinte. Vamos raciocinar fora do quadrinho, Felipe. Sim. DVD. O DVD, a gente que tem aí na nossa cidade, 40, a molecada ainda já pegou alguma parte do DVD, ainda tem, a gente ainda consegue encontrar DVD em loja. E aí, vamos lá, cara. Quando você tem o lançamento de Vingadores, eu vou botar dentro do mundo do quadrinho, gente, mas é qualquer DVD de blockbuster fodão que a gente vê por aí. Quando você tem o lançamento do Blu-ray ou do DVD de Vingadores Ultimato, você vai na loja americana ou na Casa Vídeo ou qualquer dessas lojas de redes que vendem DVDs, ele vai estar na semana de lançamento dele, em média, R$ 100, tá? E aí a gente fica assim. Aí a galera afoita, eu quero ter o meu exemplar do DVD de Vingadores Ultimate, porque Ultimato, porque achei ótimo filme e tudo mais, que não é o meu caso. Até eu não teria nem o pirata que dirá o original. Só se viesse extras. Eu gosto muito de extras. Mas tirando isso, pelo filme eu não compraria. Mas aí, a galera foita, vai lá e pum! R$ 99,99. Paga. Dali a 2 semanas, 3, ele já cai para 70 numa promoção maluca da loja. Dali a 2 meses, você acha ele no saldão a R$ 30. Isso, eu estou falando daquele DVD duplo com a caixinha, com não sei o quê. Se ele for um DVD, só o DVD e a caixinha, você acha ele no saldão de R$ 10. E aí eu te pergunto, será que eles estão perdendo dinheiro? Não, não. Isso não. Então, aí a gente vem para o quadrinho, né, meu amigo? Vamos para um outro lado, o cinema. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás de alguém comentando o porquê que algumas empresas eram contra, porquê que alguns ramos da cultura eram contra fazer desconto para estudante, para idoso, para não sei o quê. E eles explicavam simplesmente por quê? Porque esse desconto ele tem que ser sobretaxado em alguém. Se eu dou desconto para você de 50%, você vai pagar só a metade da tua entrada. E eu acho que o cinema vale R$ 30. Se você vai pagar 15, alguém vai ter que me pagar os teus outros 15. Então o que eu faço? Eu passo a não praticar o preço de R$ 30. Eu passo a praticar o preço de R$ 40 ou de R$ 45. E aí eu te faço pagar quase o que você deveria pagar, né? E o outro cara vai pagar a outra parte que você deveria pagar. E eu nunca saio perdendo. Então os preços vão lá em cima, forçados por uma desonestidade, porque não tem um órgão regulamentador disso, né, cara? Não tem um cara que fala assim, ó, o cinema tem que ser taxado a tantos reais, porque se você dividir, vai dar essa média e você consegue ter um lucro ainda. Não existe isso. Cada um faz o seu preço. Então, o que acontece cara, se eu faço o meu preço, eu jogo o meu preço lá no alto. Quando eu tenho que dar desconto, eu dou desconto e ele vai virar o preço que eu gostaria.
E aí a gente vive em paz. Você finge que tá pagando barato e eu finge que tô te dando um puta desconto porque eu sou maneiro. E aí, ó, vamos pro quadrinho. O quadrinho já é uma coisa diferente. É uma mídia, né, que é mais segmentada, é nicho e tudo mais. Mas, velho, a gente tem uma porrada de fatores aí que fazem a gente parar e pensar. Quando você faz um ônibus do Quarteto Fantástico, que ele é 600 páginas, 700, 8.000 páginas que sejam, não sei quanto é do quarteto, que eu nem quis me interessei por ver. E é um pouco mais de 1.000. Tá, mas eu nem me interessei porque, assim, apesar de eu gostar de Quarteto Fantástico e tudo mais, é uma coisa que eu não me vejo lendo. Eu acho que é para. Primeiro, eu acho que esse tipo de ônibus é para o cara pegar e enfiar na estante dele e falar, Eu tenho a mesma impressão. Com licença da palavra, galera, o Felipe bota o sininho lá, olha como. É só isso. É só isso. Não é mais do que isso, cara. Porque, cara, é incômodo. Eu vou falar um negócio. Eu tava falando com o Elcimar, um amigo padrinho, que coleciona também. Ele me emprestou o Lois Lane, do Pipoca Nanquim. É lindo, é primordioso, é legal você pegar aquele livro e tem aquela capa metalizada, capa dura, parará, parará. Só que, velho, é um livro para você ler quase como uma Bíblia. Você tem que abrir ele na mesa com um paninho em cima para não arranhar a tua capa metalizada. E aí você vai ler ele na mesa. Se você ler ele na mão sentado no sofá, você corre o risco de embeçar o livro e de você ficar cansado. É musculação. Porque um livrão daquele na tua mão, ele é sem jeito. Fora que você vai manchar a capa toda com o teu dedo gorduroso, né? De nerd comedor de batata frita. Então, cara, acaba tendo um trabalhão. Eu não vejo, para mim, eu não vejo utilidade para esses livros, se não serem coisas para colecionar e guardar lá na estante. Eu colecionaria se a Panini fizesse assim, ó, vamos fazer 30 volumes de quarteto, desde o primeiro até o último agora. Eu ia falar, porra, beleza, vamos colecionar aí, eu vou me arrebentar, mas eu tento colecionar. Mas nessa questão do preço do ônibus, eu não vou te dizer que estava caro, não, mas aí entra aquela questão que você falou. Se baixou, por que não já entrou com preço bom? É verdade. Eu acho mais interessante assim, que os leitores acabam se tornando um pouco incoerentes, porque você tem muitas outras coisas que aconteceram que não chegaram a ter queda de preço, mas que ainda assim houve a reclamação, como, por exemplo, o caso do Scalpo Volume 1, que saiu a R$ 120 na época, o pessoal falou que estava um preço muito alto. Eu não sei, eu não lembro qual o número de quantas edições vem ali para você fazer um cálculo para ver se o preço era bacana ou não. Mas não reduziu, o pessoal reclamou, mas aí o que acontece? Eu reclamo, mas se entrar na Amazon mais barato, eu vou e compro, né? Não adianta reclamar, gente. Porque senão, tu não força a editora a reavaliar esses preços, como foi o caso agora. E eu acho que o que também forçou a Panini a dar uma analisada se não valia a pena diminuir o preço foi o erro que fizeram no ônibus do Conan, né? Que veio com várias páginas em inglês. Então, se você já tem uma edição, ainda que seja de personagens diferentes, um erro desse, que a Panini se manteve calada durante muito tempo, depois vem esse que está todo mundo enchendo do preço e ninguém faz nada, porra, a probabilidade era o troço encalhar. A não ser que a maioria pegasse uma promoção, mas ainda assim o número de vendas ia ser pequeno. Que eu acho também que vai ser algo bem reduzido, porque é um formato diferenciado, não é para todo mundo ler, na verdade. O que o pessoal não entende se tratar de um negócio lucrativo, é que ele não é para todos os nichos, não é para todas as faixas econômicas, vamos dizer assim, né? Então, aí tem aquele negócio, quer reclamar? Mas seja coerente. Quando estiver abaixando na Amazon, não pega, não. Cara, eu reclamar para depois, não, mas tá mais baratinho, né? Não faz sentido. Eu acho assim, Felipe, eu vi um vídeo do Pipoca Nanquim muito interessante. Eu acho que o que falta para a Panini é transparência com seu leitor. Isso. Tá?
é conversar com o seu público leitor. Cara, o público do quadrinho, ele é muito bacana porque ele é um público que ele só quer explicação. E aí ele vai aceitar a tua explicação. Assim, pode ter um ou outro xiita lá, um ou outro radical que vai continuar enchendo o teu saco, mas se você for lá e começar a dar explicação para o teu público, o cara começa a entender e começa até te ajudar a fazer outros entenderem. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Pipoca Nanquim foi para a mídia, né? E eles foram falar sobre fazer preço de quadrinho. Como é que faz para fazer o preço do quadrinho? Quanto que um cara desse ganha? E aí, em se tratando de Pipoca e Nanquim, os caras acabam admitindo que, cara, somos o Pipoca e Nanquim, a gente é uma empresa pequena, fechada com a Amazon e tudo mais, que é o ponto de distribuição deles, mas somos uma empresa pequena com um público seleto, porque assim, o material que o Pipoca Nanquim faz não é para o leitorzão de Marvel, de Marvel e DC. É um leitor que ele já está habituado com o quadrinho, que ele gosta, que é colecionador, porque é um material que é com trabalho mais bacana, com acabamento, com tudo mais. Então, assim, é uma tiragem já mais reduzida do que você faria num Batman, num Superman. Então, as pessoas têm que entender. Quando você faz essa tiragem, quando você joga para a gráfica, se é 1.000, é um valor. Se é 2.000, é um valor um pouco menor por cada unidade, gente, entendam? Por unidade. Tipo, se você paga por unidade numa revista dessa R$ 10, vamos botar assim, a grosso modo, quando você vai fazer 2.000, o preço unitário às vezes cai para 9 ou para 8,50. Por quê? Porque o aproveitamento de papel, de chapa para poder girar e tudo mais é maior. Entendeu? O tempo de gráfica é uma coisa só, você consegue. Então, o teu custo-benefício é maior quando você tem uma tiragem maior. Mas nesse caso, Pipoca Nanquim, coisas que são mais nichadas, tipo o ônibus, não dá para você fazer 3.000 ônibus e botar, porque não vai vender, ou você vai ter que vender a preço de custo no final das contas, para não ficar com o estoque estragando, para pelo menos empatar valor. Então, assim, eu acho que existe essa questão da gente ver, e se a Panini tivesse mais o hábito de ter um canal aberto com seu leitor e falasse assim, olha, o ônibus está nesse preço, porque a gente está tendo que. Porque são menores tiragens, porque o envio é mais caro. Cara, para pensar que é uma porra de um tijolo. Bota um tijolo no correio e envia para o Acre, entendeu? Para o estado fictício do Acre. Mano, você vai ver que é caro, entendeu? Um ônibus pode ter aqui 600 gramas, eu não sei. Aquele livro do Ivan Freitas, o primeiro livro que ele lançou, a gente estava até falando de negócio de Catarse, a gente foi ver o Catar, aquele podcast do Confins do Universo, e eles falam, né? O Sidney Guzman cita que o Ivan, quando fez aquele Lendas do Quadrinho, né? E aí o livro ficou com 1 quilo. Mano. Eu assisti essa parte também. Manda 1 quilo pelo correio. É caro pra cacete, né, cara? E 1.000 unidades de 1 quilo, né? Você tem que transportar uma tonelada. Porra, quando você fala isso, a unidade é 1 quilo. Quando você fala em transportar 100 ônibus, né? Enviar 100 ônibus, você está enviando 100 quilos se a porra tiver 1 quilo. Aí, às vezes, o cara reclama do papel. O papel é um pouquinho mais vagabundo. Às vezes, o papel é mais fino para ele ficar mais leve, cara. Mas aí o erro não é que o leitor é um desgraçado que não sabe de nada. Não, é da editora que deveria trazer ao leitor um pouco do conhecimento. Fala assim, pô, cara, olha só, a gente fez esse papel porque se fizesse em Pisa Bright, tal gramatura, ele ia para não sei quantos quilos. E você ia ter que ficar carregando essa porra nas costas para lá e para cá, é exercício, você quer malhar, a gente te dá um peso junto de presente, né? Eu acho que falta comunicação, igual o Pipoca Nanquim fez, foi lá e falou, gente, vamos fazer preço redondo. Se for um livro de R$ 100, 50% já é da distribuidora. Então você já fica com 50. 50, e aí os caras não entendem essa porra também. Quando é uma parada de banca, se não me engano, é 30% que a distribuidora fica, de 30% a 50%.
Acho que a Panini, por ter distribuidora própria, ainda consegue baratear. Mas antigamente era 30%, 50%. Ônibus não vai para banca. Ela vai para livraria e shop, comic shop, essas coisas. Então, é 50%, né, para levar, para distribuir. Então, se ele sai a R$ 100, vamos botar, se ele sai a R$ 400, 200 já fica com quem levou, porque é peso, porque é espaço físico, porque é uma porrada de transtornos que poderia ser barateado, a gente sabe, mas ali começa a máfia do quadrinho, né? E aí, quando você vai ver, você tem que pagar royalties para os caras. E isso você paga antes de produzir o trabalho, né? O cara te fala assim, ó, eu quero tanto, é como se fosse um advance, tipo, cara, eu quero tanto para te permitir produzir o meu material. E aí, quando o cara paga o royalties, aí ele, às vezes, tem as exigências da editora mãe, né? Da onde veio. Às vezes o cara fala assim, ó, eu deixo você publicar, mas tem que ser nessa fonte, nesse papel, nesse tamanho, nessa embalagem, com essa capa. E aí, irmão, isso vai encarecendo o material. Porque você tem que seguir as normas do cara. E às vezes, quando chega no processo final dos 400, eu não estou tentando dar desculpa para a Panini, quando chega no Sim, final dos sim, ninguém está 400, aqui fazendo defesa, não. Só não está trazendo informação, né? isso. Quando chega no final dos 400, o que vai acabar na mão da Panini é, sei lá, R$ 80, R$ 40, né? Isso aí, R$ 40, não sei nem se é o lucro, porque é o que vem a Panini. Aí ela vai pagar ainda o custeamento de pessoal dela, né? Que, salvo engano, a Panini hoje ela paga a Mitos para fazer as traduções, ajeitar as revistas. Se não me engano, é isso. E aí, se ela paga, então ela ainda paga para Mitos para poder fazer toda a parte editorial para ela. Aí tem gráfica, tem. Mano, é um trampo ferrado, né? E aí eu acho que faltou para a Panini falar aos leitores, falar, conversar, chegar para o leitor e falar assim: pô, cara, ó, a gente subiu o preço, mas é por conta disso, 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 disso. E aí, pô, o ônibus é carão por causa disso. Mas vamos, ó. E aí, quando voltou Só o pode preço. ser nesse formato porque é uma exigência. Isso, isso. E aí, quando voltou o preço para mais baixo, ela devia ter vindo ao mercado e falar assim, gente, não é que o preço certo era esse, é porque a gente fez um reajuste dentro das nossas contas, vamos ganhar menos, que eu não sei se é isso, mas poderia ser feita essa jogadinha de pobre coitado, que aí a galera ia pelo menos falar assim, poxa, olha como a Panini é uma empresa legal, abusiva legal, olha, meu namorado abusivo que me ama. Então, Mas ela diz que não. isso aí. Mas ela poderia ter feito essa jogada e falar assim, gente, mas a gente decidiu reduzir um pouco o nosso lucro nessa revista, no ônibus, para poder vocês terem condições e a gente conseguiu baixar isso aqui. Aí, daí por diante, é a Amazon, vocês ganhando desconto da Amazon, né? Que eu também vejo como uma puta sacanagem. Que aí a Amazon pega, o que, que ela faz? E aí eu também não estou falando que a Amazon é um monstro. Ela é uma forma. Só que quando você acha que só a Amazon alimenta o mercado, vira uma coisa perigosa. Porque a Amazon, quando ela compra, primeiro, ela já compra uma quantidade e já paga a Panini. Então, pagou na mão, eu já te dou um desconto maneiro, porque você já me garantiu o dinheiro. Né? Aí pagou na mão, pum, me deu o dinheiro, foi lá. A Amazon, ela tem o estoquezinho dela. Ela vai ficar com aquele estoquezinho dela, vendendo, vendendo, vendendo. Chega na hora que ela, dá para ser, foi ela quem foi buscar, foi ela quem, a distribuição é dela, ela tem os meios de transporte de courier dela, que tem os acordos. Então, às vezes sai de graça. Mano, ó, frete de graça para todo mundo comprar um ônibus hoje. Aí o cara sai correndo e fala, a Amazon é o melhor lugar para comprar. Mano, nem sempre. Às vezes a Amazon tá fazendo um preço bacana, ela conseguiu uma jogada que a Comic Shop não vai conseguir nunca, né, cara? E tem um fator interessante também, Fabiano. A gente, para consumir cultura, é muito caro. Então, por mais que você ache, às vezes, que o preço é abusivo, não perdão, a concorrência é desleal, não é ética, no final você quer poder consumir alguma coisa, né? Então, você acaba se rendendo para você ter algum divertimento, algum prazer, você acaba se rendendo a práticas que não são escusas, mas também não são as mais bacanas, né?
Cara, Filipão, eu acho assim, eu acho que o ponto-chave é aonde você procurou. E, aí, assim, hoje eu já não tenho sentido mais tanto prazer em ler super-herói quanto tinha antigamente. Até consigo ler, tipo, o X-Men do Hickman, que eu tô achando muito divertido, a sacada com a Moira. Eu falei, mano, me Tá prendeu, trazendo valeu. novidade, né? Isso. Aí você fala assim, toquei, seu filho de um corno, tome meu dinheiro e tal. Apesar de eu não estar comprando, eu estou pegando emprestado com você para ler, mas pretendo comprar lá na frente quando minha condição der uma melhorada e vai, Eu graças. falei com o corno. Então, salvo isso, eu acho que virou mais do mesmo. E aí, o próprio mercado americano, cara, está passando por uma dificuldade tremenda. No começo da pandemia, nós tínhamos 5 mil comic shoppings abertas nos Estados Unidos. Hoje foi feito um balanço, parece que menos de 3 mil continuam abertas, a maioria fechou, o restante fechou. Então, cara, a Marvel, DC, elas já começaram a entender que o mercado mudou, que Já a, deveriam a, estar entendendo isso há um tempo, né? Que a isso mudança aí. está vindo de agora. E aí o mercado mudou, elas não pegaram o trem passou e elas não conseguiram se agarrar a esse trem, e agora eles estão meio que tipo, e aí, caralho, o que a gente vai fazer? E aí tá tendo essas mudanças loucas aí, e a gente como brasileiro às vezes não entende o que quer dizer essas mudanças, que é uma mudança de comportamento na forma de consumir, né, cara? E a gente continua consumindo como a gente consumia antigamente, enquanto o americano já está começando a entender que tem que se, é, é, se reestruturar, se repensar. Hoje, a gente tinha um mercado de bancas que, porra, qualquer esquina que você fosse numa grande cidade do Brasil, você achava uma banca de jornal. Hoje, banca de jornal é aquela lojinha para vender cigarro, Coca-Cola Cópia. e cópia, fazer cópia, né? E fazer recarga de celular e vender coisas que não tem nada a ver com banca de jornal. Até porque, assim, o ramo principal deles acabou, que é o jornal impresso. Hoje você não tem mais jornal impresso, né? E aí, assim, revistas, Abril, que era uma das maiores fornecedoras de material para as bancas, abriu falência, virou tudo digital, não tem mais impressão. Então, a gente está vendo que o mercado impresso ele está se contraindo, né? E a gente consumir como a gente consumia, eu não sei se é o mais adequado. Talvez o futuro seja o ônibus. A gente está aqui reclamando, mas talvez o futuro seja isso, uma coletânea de 2.000 páginas, onde eu pego toda a história de um super-herói e ali eu vou consumir ele. É um risco muito grande, porque se for uma porcaria, eu gastei muito dinheiro numa porcaria só. Porém, o mercado está mudando. E aí eu acho que é onde o brasileiro autor ainda não viu a oportunidade de criar o seu mercado. E aí o que os grandes empresários, né, os criadores de startups falam, é mato alto. Só que os caras não estão para desbravar mato alto. Os caras querem fórmulas batidas, cara. Então, você vê uma coisa que eu acho muito interessante sobre a mudança de mercado que você está falando, é a ascensão da Image Comics. E não estamos falando da época que eles foram criados, né? Estamos falando Uhum. dos anos 2000 para cá, a premiação de títulos da Image é quase todo Uhum. ano não, todo ano tem algum título da Image e em alguns anos teve surpresa de ter mais títulos do que as Outras. grandes, né? Uhum. E por que isso? Investe em material de qualidade, e quando eu falo de qualidade não é acabamento gráfico nem nada disso, Uhum. mas histórias bem trabalhadas, personagens bem construídos e com a duração breve, né? Uhum. É difícil você ter um título na Image, já tem alguns anos, que chegue a 70 edições. Ele Uhum. tem princípio, meio e fim, ele é trabalhado. E isso também satura, né? Porque você não vê. Você, nas histórias de super-herói das grandes, você não vê nada assim que seja permanente, né? Você tem mudanças que depois deixam de ser fazer parte da história do herói
aquilo que você tem na coleção é mero saudosismo seu, né? E é a tentativa dele de atrair novos leitores com personagens que batidos, né? Ou que eles não saibam trabalhar para se adequar à realidade dos tempos. Então, eu acho que existe. Você falou de um ponto bem interessante. Essa questão das editoras tentando se reinventar e acabam reinventando seus personagens, e aí o que eles fazem é exatamente isso, e isso me cansou um pouco de. Às vezes eu estou gostando muito do que está sendo feito com o herói, só que só porque a grande maioria não gostou, o que eu gostei deixa de ter validade e vira só mero saudosismo, mero gosto pessoal. Não é algo que vá valer a pena para. E aí amanhã, quando eu for falar com um garoto, quando eu for falar com o Nicolas, falar, Nicolas, o super-homem do Burnie, não sei o que, papapá, o Nicolas vai chegar para mim e falar assim, Fabiano, mas nada disso vale agora. Eu ia citar isso agora. Entre outras coisas, né? E aí deixa de ter validade, deixa de ter. E aí, o que valeu a minha coleção? A não ser por questões de mero saudosismo e colecionismo. Então, assim, vira uma coisa de mero saudosismo. E aí é o que você falou. Aí pega uma Image Comics ou até uma Dark Horse. Sim, sim. Que tem material fechadinho, que mesmo que tenha. Vamos botar Hellboy, que é longo. O Samuel Bono ontem estava falando na live do Sapão, do Adriano Sapão, uma coisa muito interessante. Você pega uma revista do Hellboy, qualquer revista, entrega na mão do moleque, ele vai ler começo, meio e fim ali. Não precisa de pesquisar nenhuma outra edição para poder entender e curtir o que está ali. Isso aí. Ele pode ter referência. Deveria ser o normal, né? Isso. Ele pode até ter referência às outras histórias, até para te dar um gancho de puxar para você ir lá ler, mas não vai fazer diferença real na tua história. Não vai fazer a tua história ser mais ou menos legal. Ela vai só ser um ponto ali para você procurar outra história para ler do Hellboy. E a Marvel e a DC não sabem mais fazer isso. E aí eu vou te falar outra coisa. Você já percebeu quantos grandes autores a Marvel e a DC tirou da Image Comics, da Dark Horse, para trabalhar nos seus meios e acabou fazendo os caras virarem um produto da Marvel e da DC? Sim. É mais para eliminar a concorrência do que oferecer um produto de qualidade, porque o que vai acabar acontecendo? Eles não vão ter a mesma liberdade para trabalhar, teriam na Image, até porque a Image é como se fosse uma marca e uma distribuição, né? O material é da pessoa, existe ali um negócio, mas o material é da pessoa, ela é à vontade para trabalhar da maneira que quiser, que não vai acontecer com Batman, Superman. Cara, a gente conversou com o Eduardo Ferigato, né? E eu, numa Comic Con, eu conversei com o Greg Tokini, que ele tem LOL, ele tem a história de um crime americano, né? American Crime, né? Alguma coisa, não lembro o nome em inglês, mas ele tem os dois pela Image Comics. E aí, quando eu falei com ele assim, cara, eu adoro tua arte. Eu não entendo por que você ainda não tá. Por que você não voltou para as grandes editoras? E ele virou e falou para mim assim, mano, não tenho o menor interesse. Aí ele, cara, lá na Image, sabe o que eu faço? O roteirista me manda o roteiro, eu vou lá, tenho as minhas viagens, converso com ele, cara, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos lá. A gente faz o que a gente quer fazer, manda para a Image, eles rodam, deu dinheiro, eles mandam pra gente, a gente pega a nossa parte do royalties, bebê, pá. Cara, quando tem advanced, eles mandam advanced pra gente e eu tenho total liberdade para criar. Tu acha que eu quero ir pra Marvel? Quero ir pra DC? Não quero, velho. A minha história vem de quanto eu gosto, quanto me sustenta. E eu falei, cara, como autor, o cara tá feliz, né? Ele ganha a grana dele, de repente ele não ganha como o Ivan Reis, mas ele ganha a graninha dele na boa, tem o nome dele e velho, tá publicando lá fora. Você viu o Ferigato tava falando com a gente. Ele fez lá a Self-Made. Uma coisa. De repente o Ferigato gostaria de pegar, mas é o que ele falou. Se você pegar o Batman, tem que ser o Batman que a Marvel, que a DC, vai querer que você faça.
Não adianta você pensar assim, cara, se eu pegasse o Batman, não ia nada, mano. Porque se o editor falar para você assim, isso é maluquice, não Você vai ia se fazer isso não. arrepender. É. Ia se arrepender porque ia ficar frustrado de não poder fazer o que pretendia e que disseram que você ia poder fazer, né? Vendem esse bacalhau aí para você, mas que não é bacalhau, é chat. E aí, cara, eu vou até num outro cara. O Ig Guará, ele tá até sumido do quadrinho. O Ig Guará, ele fez Pet Avengers. E ele fez, acho que, Homem-Formiga. Ele fez algumas séries bem bacanas. Eu gosto muito do desenho do Ig Guará. E uma vez ele botou uma postagem dele no Facebook dele, que eu era amigo dele de Facebook, e ele botou que ele não era um artista, que as pessoas não confundissem que ele era um artista dentro da Marvel Comics. Ele era um operário. Por A quê? peça de engrenagem. Né? E isso aí, ele falava assim, cara, se o roteirista mandar um roteiro para mim, eu não tenho liberdade alguma de criar em cima disso. Se ele falar que o Capitão América está desse jeito, tem que estar desse jeito, porque foi aprovado pelo editor. Se eu mudar, eu tenho que refazer a página. Então nada é criativo. E ser artista é criar. Eu não crio, eu reproduzo o que me manda. Então eu não sou mais do que uma mera engrenagem, um mero operário dentro dessa indústria que é artística. Mas eu não sou um artista quando estou fazendo esse projeto. Então, tem um pouco disso, né, cara? Você tira um pouco da mobilidade do cara, dá um grande. Porque aí, para um cara que. Vamos botar, eu e você. A gente está aqui, na nossa vida. Aí a gente criou uma historinha que chamou a atenção dos caras. Aí vem um maluco e fala assim: pô, cara, eu quero que vocês trabalhem com o Batman. E eu vou dar um dinheirão para vocês. Ah, mano, foda-se, eu preciso viver, preciso dar uma condição boa de vida para minha filha. Eu vou fazer Batman do jeito que o cara quer. A longo prazo, do jeito que for, né? Isso, a longo prazo eu posso até me frustrar e pensar, queria tanto estar livre dessas amarras para poder fazer algo diferente. Mas, velho, agora, quem não tem nada, quando ganha qualquer coisa, é um luxo e aceita, né, cara? Então é isso. Eu acho que é isso. Agora, voltando ao nosso assunto de questão de mercado, a Image Comics ela está mostrando, eu acho que ela está mostrando como é o mercado. E eu acho que o mercado brasileiro, Felipe, eu ia até te provocar em relação a isso. Eu acho que o mercado brasileiro tinha que aprender esse formato que a Image Comics faz. Ter um homem de negócio para cuidar dos negócios da editora e deixar os artistas trabalharem artisticamente. Porque, assim, enquanto a Image Comics foi coisa de amigos fazendo revista, deu treta pra caralho. Os caras viviam brigando e faziam merda, né? Não era um produto bom. Quando eles falaram assim, vamos ser homens de negócio e bancar os caras que são artistas para eles fazerem dinheiro pra gente, a coisa mudou de figura. E eu acho que o brasileiro tinha que ser assim. Uma coisa que eu acho até que é interessante observar. Se no formato que as grandes no mercado americano, ela não está conseguindo ser mais hegemônica, né? Será que não está na hora da gente pensar se esse é o formato correto, independente do que a gente tem aqui? Pô, vamos ver quem está crescendo. Né? Quem está crescendo é aquele que está com um produto que não é tão conhecido, mas está abrindo leques e apresentando qualidade. Né? Isso aí. Porque é muita coisa que você lê hoje em dia, você deve, acho que você vai compartilhar dessa impressão. Tem coisa que parece que foi cara demais, porque não deu tanto prazer assim, não deu um retorno, né? Não quero levar vantagem, mas quero que o que eu empenho ali, que é tempo, né? A gente recebe pelo tempo que a gente empenha no trabalho na empresa de alguém, o tempo que eu empenho para adquirir aquele quadrinho, que ele seja valioso, né? E acaba não sendo. São poucas as coisas que hoje em dia você... Caramba, isso aqui... Há quanto tempo eu não leio algo divertido assim, né? Aí eu vou te falar. Aí entra uma outra questão que eu acho que você vai concordar comigo. Existe uma diferença que os caras não... Às vezes o leitor não entende, que é a diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga para ter aquilo ali. Agora, valor pode ser estar acima do preço ou abaixo do preço.
Porque você pode pegar, e eu vou botar uma questão aí. Por exemplo, ter para mim o ônibus do quarteto, talvez o do Conan fosse mais interessante, mas ter o ônibus do quarteto para mim não fosse ter valor, porque, cara, não é uma coisa que para mim passou a minha fase do quarteto. Eu gosto, talvez se alguém agora fizesse um novo quarteto que me chamasse a atenção, eu ia ler. Mas para mim hoje é muito mais válido tentar juntar dinheiro para conseguir pegar esse X-Men do Jonathan Hickman, que para mim tem mais valor, porque é o que você falou, vai me dar diversão, vai me dar uma sensação. Quando eu li a número 2 eu acabei e falei assim, cara, o cara me enganou, eu achei que era uma merda, e olha só, o cara tava trabalhando devagarzinho as engrenagens para chegar e falar assim, aí, seu trouxa, se liga no que eu tô fazendo. E eu acho que é isso, cara, falta isso. E eu acho que é mais válido, para mim, tem mais valor ter o X-Men do Jonathan Hickman do que ter o ônibus. Eu vou gastar menos. Então, vai ter um preço menor para mim por um valor maior. Eu acho que as pessoas não conseguem entender isso. Agora, E a algo questão. mais fácil de você manusear, tudo isso, né? Isso. E a questão do ônibus, assim, eu acho que ele tem valor para as pessoas que são saudosistas, ou os garotos que não leram, mas têm interesse pelo que os saudosistas falam. Mas aí eu entro numa outra questão. Será que não é um preço arriscado demais pagar por uma coisa que você não conhece e que alguém te disse de uma outra época? Porque assim, a gente tem percepções diferentes, né, cara? A Sim, gente sim. estava a gente tava falando com o Ferigato e ele falou sobre isso, né, cara? O que era filme divertido antigamente pra gente, hoje, até a gente vê com outra visão. Imagina essa garotada. E aí, de repente, o Quarteto Fantástico, que pra mim era nossa! Porque o Jack Kirby fez um quarteto. O moleque vai pegar e fala assim: sério, mano? Isso aqui que vocês falavam que era legal? Eu gastei 400 pila nessa porra. Não, Então, tem tanta coisa que hoje em dia as pessoas veem como datado, eu entendo esse como um produto datado. Não estou sim. nem discutindo se é bom ou ruim, não, mas eu acho que não, ele é a esse preço porque ele não atende a todo o público, né? Uhum. Realmente é algo para saudosista. Não é Eu alguma confesso coisa. assim, eu acho bacana, mas não vejo na minha coleção, não. Cara, eu vou te falar assim: se eu tivesse hoje ganhando uns 10 mil reais, tivesse tudo direitinho, conta paga, e aí, putz, me sobrou 2 mil aqui esse mês. Ah, 400 não vai me fazer falta desse sobrado. Vou lá comprar o ônibus só para botar na estante. E, ó, vou falar a verdade, vou ser sincero para vocês. Só para botar na estante. Porque eu não teria condições de ler ele, tempo ou saco para ler. É verdade. A gente vê muito leitor de quadrinhos que fica. O Samuel Bono falou uma coisa muito engraçada ontem com o Adriano Sapão, que ele falou assim, cara, ele falou comigo depois da live, a gente estava conversando, e ele falou assim, cara, sabe o que me chateia? É porque tem um monte de autorzinho brasileiro que fala assim, eu só leio pro trabalho brasileiro. Aí você vai no Facebook do cara, aí o cara mostra uma X-Men, li essa semana. Aí, velho, para de fingir, sabe? Fazer cena na frente da câmera e vai ser real. Mano, eu sou real. Sinceramente, se eu pegasse o ônibus do quarteto do Conan, eu leria porque sou fãzaço do Conan. Mas não gastaria o preço pelo do Conan. Se tivesse em mãos, dinheiro sobrando, pô, eu peguei o Conan, eu leria. Mas do quarteto talvez não fosse, porque é uma coisa que até a minha mente já mudou. Eu não consigo ter aquela mente daquele moleque. Eu vou fazer um paralelo que é assim: a minha filha me chama para brincar de boneca. E para mim, às vezes, é trabalhoso brincar de boneca com ela. Não é porque eu acho chato brincar de boneca, mas é que eu não consigo ter a viagem que eu tinha quando era moleque, de ver os bonecos em movimento, tendo ações. Eu só vejo um boneco onde eu estou manipulando e sei lá, eu não consigo entrar naquela vibe. Ô, Então, Fabiano, eu fora tento. que você pagou pela boneca, né? Na época a gente ganhava. A gente ganhava, é. Pois é, cara. E aí hoje eu vejo assim essa questão, eu olho algumas revistas, tipo Kraven, a gente tem tanto debate A última sobre a caçada. última caçada de Kraven. Para mim não me encanta. Naquela época eu achei, uau, caraca. E hoje eu olho e falo assim, mano, dá até vergonha alheia ver o Kraven andando de quatro dentro de casa.
Ele podia dizer uma aranha, mas sem andar de 4 em casa. Era maluquice mesmo. E aí você fala assim, o cara tava bem esquizofrênico, velho. Ninguém entendeu que aquilo é esquizofrenia, não é algo É, interessante. a impressão que eu li quando novo foi diferente dessa quando eu li agora para nós fazermos o vídeo. E foi questões ali, como, por exemplo, ele não está bem da cabeça, claro. E justamente essa parte de não estar bem na cabeça é algo que eu não vi na época, na primeira leitura, né? Então, a experiência de vida mudou consideravelmente a percepção. E o que você falou, realmente o encanto é muito maior a primeira vez, né? Quando também a sua experiência é diferente. Eu acho que tudo vai da época que a gente lê. Vou fazer um comentário aqui, pode ser que tenha gente que reclame pra caramba do que eu vou falar. Clube dos Cinco. Já viu esse filme? Pois é, eu vi esse filme recentemente. Eu não tinha visto ele até hoje. Não achei nada demais. E eu sei que é um filme cult, eu sei tudo que tem ali, a questão de todas as classes da época de escola interagindo. Sei que é muito bacana, mas o que aconteceu? Eu não vi esse, mas vi outros que vieram para imitar, né? E acabou que ele não tem um frescor de novidade para mim. Então, talvez... eu acho, Felipe, que assim, conversa muito com a adolescência daquela época. De hoje Sim, não. também. Entendeu? Também Então a isso. gente já enxerga a adolescência dessa época, de hoje em dia da gente. Então você não consegue ver ele conversando mais com o público. Eu vou te dar um exemplo. American Pie. American Pie é um filme que eu tava até falando com o Ferigato. American Pie é um filme que todo mundo, muito engraçado, acho até escatológico. Aí quando eu falo para as pessoas assim, vamos ver Porques? Aí as pessoas falam assim, Porques? Quando eu boto Porques, American Pie passa a ser um produto pequeno, menor. Mas eu entendo que American Pie foi para uma geração que não é a minha geração. Sim. Entendeu? Porém, eu acho que Porques, ele mantém esse frescor que você tem, da sacanagem, da piada bem feita. Acho até que as piadas bem mais bem feitas do que as piadas com a professora Bullbreaker é muito. Assim, cara, tá ali a putaria subentendida, mas você vê que os caras disfarçaram de uma forma muito clara e é difícil você não rir. E aí, cara, eu acho que assim, essa questão de conversar. E aí a gente volta para a questão de valor e preço, né, cara? Às vezes o que tem valor para mim, tipo, eu vi o podcast do Jovem Nerd, os caras estavam falando sobre Highlander. Para e ver Highlander hoje. Você vê que o filme é uma merda, cara. O filme só tem música. Mas aí quando você ouve o Queen fazendo I Believe Forever, aí tu, caraca, teu coração se enche de adrenalina, né, cara? Quem não quer... quem não quer viver para sempre? Então. Mas quando você vai ver a interpretação daquele maluco lá, como é que é o nome dele? Christopher Lambert. Christopher Lambert. Pô, você vê que é horrível. O vilão, então, nossa senhora, é de doer, cara. Você vê aí Feitiço de Áquila. Cara, Feitiço de Áquila é um filme que a gente, na nossa adolescência, putz, quem não queria ser Etienne Navarre, ou o próprio Rato, né? Do Matthew Broderick. E aí hoje você pega o Feitiço de Áquila e você fala assim, velho, não, aqui, por exemplo, no hemisfério sul, a gente tem dias que a lua fica até 2 horas junto com o sol no céu. Como é que essa é a dinâmica desse casal? Não é? E a gente sabe que no hemisfério norte também tem épocas do ano que tem, né, esse período onde a lua compartilha o mesmo céu que o sol. Então, cara, a gente começa a ter uma cabeça mais adulta, experiências diferentes, e a gente começa a ver diferente. Então, o valor das coisas muda. O preço pode até ser significativo, mas o valor que as coisas têm muda. E aí vai depender muito da tua percepção. E eu acho que nessa questão do quadrinho, tem muito disso também, né? A empresa, ela pode botar o preço que ela quiser, mas quem dá o valor é quem compra, né? Quanto vale para mim ter ou não aquilo? Então, se eu, em algum momento, acho que é valioso eu ter o ônibus do Quarteto Fantástico pagando seja quanto for, não vai ser ninguém que vai me tirar esse valor, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa
que eu estava para te perguntar durante a semana, e hoje eu falei assim, hoje eu vou perguntar para o Felipe, eu queria a tua opinião. Depois desse tempo que a gente está aí, quantos meses que a gente está fazendo o programa e mais as lives e tudo mais? Sabe dizer? Rapaz, acho que estamos desde, não sei se julho ou agosto, ou seja, 4 ou 3 meses. 4 ou 3 meses. Para você, eu sei para mim, porque assim, eu já convivia com a galera, já conhecia esse meio editorial e tudo mais. Hoje, pesquisando mais sobre o meio do quadrinho, não só quadrinho como leitura, mas quadrinho como um produto mesmo, né? Que a gente acaba pensando nisso. E que essa interação que a gente acabou tendo com os artistas e tudo mais. O que mudou de percepção para você hoje do quadrinho? Para mim, o que mudou basicamente foi a percepção do quadrinho nacional. Por exemplo, eu sempre quis consumir, mas nem tudo agradava. Mas a partir do Lobo e do Eduardo Medeiros, também do Matheus Santo Louco, que eu fui descobrindo ali aquele material deles, principalmente Copacabana, do Lobo e do Odir, né? Eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha despertado muito interesse no mundo urbano. E o Open Bar, eu falei, caramba, o quadrinho nacional, para mim, é até aquela coisa que o Cleiton Louco falou, né? É o novelão. Então, assim, é a realidade, né? Ainda que não seja a nossa, mas existe, o que está ali existe. Uhum. Né? Então eu curto muito o quadrinho nacional que passa um pouco da realidade, que tem um drama bem trabalhado, um roteiro bem trabalhado, e tem acrescentado muita informação para mim, cara. Não conhecia, passei a me interessar pela tribo, achei interessante. Entendeu? Quando você conversa a ouvir as pessoas que produzem, mesmo, vamos dizer assim, um quadrinho de herói brasileiro eu não curto muito. Mas a tribo eu já achei uma proposta interessante, você ouvindo o que o Cortiço pretende ali para a tribo. Uhum. Entendeu? Então, ter informação ajudou a mudar a minha percepção sobre o quadrinho nacional. E também a procurar, se eu for continuar nos quadrinhos das outras editoras, das americanas, procurar algo com melhor qualidade, né? Mas então, e aí mudou um pouco para tu, porque assim, é o que eu vou te falar. Depois que eu comecei a conviver com a galera que produz quadrinhos dentro do país, mudou um pouco para mim a percepção de valor realmente que o cara bota no quadrinho, que eu vou te falar. Deixa eu tentar me explicar para você. Às vezes eu acho que uma história do Flash é muito jogada para ser uma história para vender e não para contar uma história boa do Flash. E aí isso foi me afastando um pouco do quadrinho de super-herói americano típico de DC e Marvel. Porque em alguns momentos eu sinto que é só algo para preencher a tabela, porque a gente precisa que tenha a história do Flash ou do Batman essa semana, esse mês, ou a grande saga, porque se a gente não tiver uma grande saga, a gente vai perder para Marvel, vai perder para DC e tudo mais. Você consegue ter alguma percepção de diferente em relação aos quadrinhos de super-heróis que a gente consumia naturalmente? É bem aquilo que você falou ainda aqui mesmo no vídeo um pouco anteriormente. A questão de que é um produto industrializado, né? E ele é vendido em quantidade. A qualidade acaba sempre perdendo. Por exemplo, e acaba que no mercado nacional as editoras que eles licenciam acabam reproduzindo o padrão, né? Bem recente, você teve a questão aí, o Flash vem sendo publicado em os arcos encadernados, né? Não são mensais propriamente dito. E você veio vários arcos no formato só. Quando chegou o arco do ano 1, dessa nova fase do Flash, veio num formato completamente diferente, fica bem diferente, destacado se você for colocar numa estante, e não era o material que precisava daquilo.
Então você vê, é algo, é uma tendência lá que é copiada e não é copiada para melhorar, é copiada para tornar uma experiência desnecessária, né? Eu, por exemplo, se tivesse que comprar, eu compraria e pularia, até porque o ano 1 não ia fazer diferença nem para a saga anterior, nem para a seguinte. Entendi. Cara, então, eu acho que é isso, né, cara? A gente falou um pouco sobre essa questão do onde. Eu acho que a gente, como leitor, tem que parar de mimimi, ou compra ou não compra, mas não inventa história, né? E eu acho que, assim, falta para as editoras, sejam grandes ou pequenas, tem muita editora pequena também que falta comunicação com seu público leitor, né? Ou trata seu público leitor de uma forma muito abusiva até mesmo, cara. Eu acho que tem algumas editoras que são meio abusivas quando trata com o leitor, que trata ele como se fosse assim, mano, não quer, vai embora. E não é assim, né, cara? Você tá querendo fazer um mercado? Me ajuda a te ajudar, né? E eu acho que os caras às vezes pecam. Então eu acho que falta comunicação por parte das editoras e um pouquinho menos de palhaçada por ponto do leitor, porque você quer ler, lê. Você não quer ler aquilo, não lê, vai ler outra coisa. Se não pode também, tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Eu não posso ler hoje em dia, nas minhas condições financeiras, eu não posso ler muita coisa e eu simplesmente aceito. Ou eu pego com um amigo, ou aceito que amanhã, quando eu tiver condição, eu vou lá e leio. Mas eu não vou ficar nessa de ir para a internet virando troll hater, nem nada. Isso é besteira, tá perdendo seu tempo, né, cara? Sim, sim. Às vezes falar sobre o outro demonstra mais quem você é do que o outro. Exato. Então é isso, rapaziada. Deixa aí teu comentário se você acha diferente da gente, se você acha que a gente foi burro falando dessa forma, né? Se não foi, você continua acompanhando aí, marca o sininho para poder receber a notificação da gente. Participa das lives que a gente está fazendo no Instagram, né, cara? Que está sendo bem legal. A gente está conhecendo gente pra caramba, aprendendo também pra caramba com muito autor. E tá valendo a pena pra caramba. E é isso, a gente vai ficando por aqui, né, Filipão? Quer falar mais alguma coisa? Não, o basicão, né? Se gostou ou não gostou, marca aí, like ou dislike. Se curtiu, compartilha com quem você sabe que curte o assunto também. Esperamos você no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Abraço.